Fraternais saudações. E muito embora este assunto tenha sido discutido farta e secularmente por mentalidades mais gnósticas, esotéricas e espiritualistas ao longo do tempo, dignos, o fato é que o movimento NoFap tem as suas raízes na modernidade e de forma nitidamente destacada de conceitos mais transcendentais, iniciando-se aproximadamente ali nos anos de 2009, 2010 e 2011, como um movimento que se contrapunha, em primeiro lugar, à crescente e dantesca indústria pornográfica, e, em segundo lugar, também como movimento de alerta para os jovens, os adultos e as mentalidades que estão num processo de vício ante a pornografia e a masturbação. E é claro, todas as vezes que falamos sobre este assunto, é importante sublinhar isto, que não estamos aqui de forma infantil nos contrapondo à masturbação e ao autotoque. Muito pelo contrário, compreendemos ser perfeitamente natural e até mesmo salutar que o indivíduo, o homem e a mulher, conheçam o próprio corpo através do autotoque e que a masturbação também constitui um processo perfeitamente natural. Aqui posicionamos apenas um alerta do ponto de vista hermético, esotérico, rosacruciano, no que tange ao vício exagerado na pornografia e na masturbação, que faz com que o indivíduo perca em grande parte o seu norte, a sua energia e a sua vitalidade. Da mesmíssima forma, também compreendemos ser perfeitamente natural a existência da pornografia ao longo dos séculos e ao longo dos milênios. Ou seja, ela não foi algo criado, inventado com a nossa modernidade através de vídeos e de acessos cada vez mais e mais céleres. Se nós retrocedermos em nossa memória, verificaremos que antes do advento da internet existiam revistas, antes das revistas existiam livros, existiam livretos que circulavam de maneira mais ou menos silenciosa. Isto já existia na Idade Média e até mesmo alguns historiadores vão de posicionar ainda lá na Idade das Cavernas, quando já se desenhavam corpos luxuriantes de homens e mulheres, enfim, nas paredes. E ali já se tem também um resquício, uma raiz, ainda que primitiva, disto que nós podemos chamar de arte pornográfica. Então não é algo condenável, nem a pornografia, nem mesmo a masturbação. Aqui posicionamos de maneira lúcida, direta, apenas um contraponto ao vício e ao exagero, que conduz o indivíduo aos bueiros de si mesmo. Isto posicionado, dignos, é importante compreendermos que ao acessar repetidamente imagens e situações artificiais de sexo com o intuito de auto-excitar-se e alcançar via masturbação o gozo sexual, cria-se caminhos neurais que vão pouco a pouco se fortalecendo e estruturando a ideia e a necessidade de que estes mecanismos são necessários para se alcançar este estado. No mundo virtual, inexiste conflitos de relação, diferenças personalísticas e o cuidado mútuo. Os neurotransmissores se habituam a funcionar ante uma circunstância controlada de pornografia, de tal forma e de tal maneira que, quando diante de uma situação real, simplesmente não possui mais forças, não está treinado para cumprir o papel desejado. Vejamos, dignos, vamos aqui discutir não apenas as questões de natureza fisiológica, mas também de natureza energética e espiritual. Antes, claro, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 231, 231º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. E claro, enquanto você acompanha estas nossas reflexões acerca da pornografia e do vício em masturbação, curta este nosso vídeo, é uma maneira que você tem também de auxiliar. E também, claro, deixe aqui a sua palavra de apoio e ao final compartilhe nos seus grupos espiritualistas, assistindo até o final. Paz profunda.
Pois bem, dignos, é importante compreendermos que neste mecanismo também, quando o indivíduo ele cria artificialmente na sua mente, através da exibição de imagens, de cenários, tanto visuais quanto auditivos, de sexo, ele vai se aproximando velozmente propriamente do gozo, e o próprio corpo ele começa a se preparar, visto que a mente ou inconsciente não consegue distinguir aquilo que é realidade daquilo que é virtual. Então o indivíduo começa de fato a pensar a nível inconsciente que está num processo inclusive de reprodução, e ele vai posicionar, vai enviar, vai justamente condensar ali toda a sua energia, vai dar o melhor de si por entender fisiologicamente, através da lei natural, de que ele está prestes a se reproduzir. Então toda a sua energia ali é concentrada. Por isto mesmo que o indivíduo, no ato da masturbação, principalmente advindo da pornografia, que ele se sente após este ato cansado, sente um esgotamento, uma tristeza e uma desilusão, porque todo o seu corpo, toda a sua fisiologia, através de um mecanismo que foi estruturado ao longo dos séculos, deu tudo e deu o melhor de si. Por isso ele desperdiça assim toda a sua força e toda a sua energia. Do plano astral, dignos, o que se desenrola no mundo dos pensamentos e da atividade sexual pornográfica e isolada repercute ainda mais. Vejamos que as imagens de natureza pornográfica, intensamente reforçadas pela viciada repetição, já nascem com a vitalidade e uma semiconsciência próprias, advindas da capacidade criadora dos líquidos seminais. O sêmen, fundamentalmente, é, em magia, a substância magna por excelência, mais perfeita, pura e excelsa ligação entre os planos existenciais. É a única cria concomitantemente o sêmen no plano físico, no plano astral e no plano mental. Espíritos desencarnados, perambulantes, outroras viciados em sexo, encontram nos desencarnados de semelhante natureza a oportunidade de renovar-se, de satisfazerem seus baixos instintos, associando-se a estes que são viciados. É óbvio que estes arrastam consigo os sentimentos de tristeza, de ódio, de inveja, de egoísmo e de fraqueza que vão por simbiose se plasmando na aura do obsediado. Portanto, dignos, é fundamental que o indivíduo esteja cônscio também destes processos a níveis fisiológicos e a níveis astrais antes propriamente de desperdiçar a sua força, a sua energia, a sua gana e a sua vitalidade em processos pornográficos. Uma das perguntas fundamentais que aqui nos posicionam é: como livrar-se do vício da masturbação? E aí vamos lembrar do próprio yoga, dos seus 7 passos fundamentais. É uma das ferramentas que podemos aqui sublinhar. No yoga nós vamos ter o yama e o niyama, que é a limpeza externa e interna, asana, que é a postura, teremos também a respiração, que é o pranayama, pratyahara, a abstração dos sentidos. Então vamos por partes. Em primeiro lugar, se organize a sua casa, organize o seu quarto, organize as suas roupas, coloque cada coisa no seu lugar e tenha um lugar para cada coisa. Na medida em que você também mantém o seu próprio corpo limpo, as suas roupas limpas, devidamente organizadas, você está estruturando uma imagem, está enviando um código de organização e dimensionamento organizado. O segundo ponto, dignos, aqui é você ter uma postura. Sempre tenha também um hábito fixo na sua vida, no sentido de manter a sua coluna ereta, de estar sempre bebendo água, de estar também trabalhando a atividade física. É um outro processo também fundamental para que você possa manter os seus níveis de energia, de testosterona, todas as substâncias e todo o seu organismo, a parte endócrina do seu organismo em perfeito fluxo. Ao mesmo tempo, trabalhe também a respiração. Já temos aqui até um vídeo em nosso canal falando sobre isso, mas o inspirar e o expirar, o trabalho com a energia vital,
com isto que chamamos de prana, de ki, de axé, através da respiração consciente dirigida, é um outro mecanismo também de sublimação, é uma outra ferramenta de redirecionamento e de transmutação da energia sexual. Então trabalhe também sobre esse aspecto. Pratyahara dentro do yoga é a abstração dos sentidos, se afaste tanto quanto lhe for possível de imagens, de vídeos, de contos, de cenários, enfim, que estimulem excessivamente a própria sexualidade. Isto significa afastar-se propriamente de questões, de elementos, de mecanismos pornográficos. E aí tenha também o dharana, que é a concentração, a capacidade de dirigir a tua força física, mental e psíquica para um determinado ponto. Ou seja, escolha uma divindade, um anjo, um mestre, enfim, algo, uma egrégora, algo, uma força espiritual que lhe permita manter-se focado naquilo que você deseja ser e alcançar. Ao se conectar com uma egrégora, com uma força específica a nível espiritual, você também afasta todos os entes vampirescos, dantescos e nocivos que no plano astral tendem a circundar o indivíduo que vive sob os grilhões da pornografia e da masturbação viciante. E desta maneira você vai gradualmente, ainda que caia, ainda que ceda, ainda que não resista nessa ou naquela oportunidade, vai construindo gradualmente uma nova personalidade, mais concentrada, mais dinamizada, mais elevada, de acordo com os padrões estabelecidos e desejados. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estes temas futuramente. Paz profunda.